Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você a leitura bíblica do capítulo 19 de Gênesis. Isso mesmo, leitura bíblica do capítulo 19 de Gênesis. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Mangela e o objetivo desses vídeos é compartilhar a palavra do Senhor, fazer com que ela chegue até os confins da terra, aqueles que às vezes não têm condição de ler a palavra, não têm acesso, mas tem aí acesso às redes sociais, né, a vídeos. Então eu quero convidar você para juntos nós divulgarmos a palavra do Senhor. Dá um like aí, não se esqueça de se inscrever, amém? Vamos lá de leitura? Estava anoitecendo quando os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los. Por favor, aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os seus pés e passar a noite ali. Depois se levantaram bem cedo e continuarão. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: Não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas, antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa de Ló. Eles chamaram Ló e perguntaram: Onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora. Nós queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: Por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui para fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não faça nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: Saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: Esse homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: Pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la. Mas os visitantes pegaram Ló e o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, eles fizeram com que os homens, tanto os moços como os velhos que estavam do lado de fora, ficassem cegos e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os visitantes disseram a Ló: Tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e os outros parentes que você tiver na cidade e tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse: Arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrumem-se depressa, pegue a sua mulher e suas duas filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída.
E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e suas 2 filhas e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhem para trás, nem para neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida, mas a montanha fica muito longe daqui e a destruição vai me alcançar e acabar comigo antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Desde que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida, veja que é uma cidade pequena. Então os anjos disseram: está bem, concordo, eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Ló chegou a Zoar depois que o sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas 2 cidades e também todo o vale e os seus moradores e acabou com todas as plantas e árvores daquela região. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus, o Senhor. Abraão olhou na direção de Sodoma, de Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale, mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Ló teve medo de ficar morando em Zoar e por isso foi para as montanhas junto com as 2 filhas. Ali, os 3 viviam numa caverna. Certo dia, a filha mais velha disse à mais nova: o nosso pai já está ficando velho e não há nenhum outro homem nesta região. Assim, não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que fique bêbado. Então, nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite, elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele, mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse à irmã: eu dormi ontem à noite com o papai. Vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim, nós 2 teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nessa noite, tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele. De novo, ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho a quem deu o nome de Moabe. Ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Amim. Ele foi o pai dos amonitas de hoje. Aleluia. Capítulo 19 de Gênesis, 38 versículos, que nós podemos esboçá-los da seguinte maneira. Do verso 1 ao verso 4, a ameaça à casa de Ló. Do verso 5 ao 9, a perversão dos moradores. Verso 10 ao 15, os anjos advertem a Ló. Verso 16 ao 22, o pedido de Ló. Verso 23 ao 25,
a destruição de Sodoma e Gomorra. Versículo 26, estátua de sal, ou seja, a mulher de Ló vira estátua de sal. Verso 27 ao 35, densa fumaça. Verso 31 ao 36, a astúcia das filhas de Ló. E versos 37 e 38, a origem dos Moabitas e dos Amonitas, ou seja, Moabe e Ben-Amim. Capítulo 19 de Gênesis, ou seja, quando vemos o relato da destruição de Sodoma e de Gomorra em Gênesis 19, sendo Ló, sobrinho de Abraão, um dos moradores dessa cidade, devemos lembrar que no capítulo 13, eles foram se aproximando cada vez mais dessas cidades, ignorando a sua iniquidade e pecado. Ignorando, sua iniquidade e pecado contra Deus. Ló e sua família foi se chegando até que finalmente estavam inseridos no contexto da perversidade daquelas duas cidades. É possível que eles não soubessem quão grave era a situação da maldade naquelas duas cidades. De toda forma, mesmo depois que teve ciência disso, Ló e sua família permaneceram lá, não tomaram a decisão de sair. Isso aconteceu porque provavelmente os encantos das cidades os atraíram, e mesmo não tendo mergulhado profundamente em suas práticas, eles estavam gostando de estar ali. Quando os anjos do Senhor chegaram a Sodoma e Gomorra, encontraram Ló. Ao vê-los, Ló se prostrou e com muita insistência demonstrou seu desejo de hospedá-los em sua casa. Assim como Abraão, ele os recebeu com muita dedicação e os alimentou. Mas antes que pudesse dormir, os habitantes de Sodoma e Gomorra foram até a casa de Ló, exigindo que os homens saíssem, pois era desejo deles ter relações sexuais com os hóspedes de Ló. Está lá no versículo 5. Em desespero, Ló ofereceu suas duas filhas em lugar dos anjos. Verso 7 e verso 8. Por mais difícil que seja confessar o fato, é que Ló estava colhendo o fruto de sua convivência com a maldade das cidades. Ele já os conhecia bem e sabia quais eram as suas práticas, e mesmo assim não se retirou de seu meio para viver segundo a vontade de Deus. Os homens começaram a acusar Ló de intransigência no versículo 9. Ele era um estrangeiro e não tinha autoridade para decidir nada ali. Disseram eles. Irados com a atitude de Ló, eles tentaram arrombar a porta. A verdade é que a vida de Ló não inspirou mudança, santificação naquela região. Embora ele não compactuasse totalmente com a atitude daqueles perversos, ele havia vivido entre eles de maneira muito tímida. A atitude perversa dos homens de Sodoma contra os anjos do Senhor deixa muito claro que Deus estava certo em sua decisão de destruir aquelas duas cidades. A maldade deles havia atingido níveis tão grandiosos do pecado mesmo antes do dilúvio, ou seja, se comparando como era antes do dilúvio. Em nossos dias devemos estar atentos à nossa forma de viver, pois, por mais gracioso que seja o nosso Deus, Ele permanece dedicado em sua santidade. Jesus disse: os que não se arrependessem pereceria da mesma maneira. Lucas capítulo 13, versículo 5. Os que não se arrependessem pereceria da mesma maneira. Então, meus amados, fica aí a leitura do capítulo 19 de Gênesis, com esse breve comentário, belíssimo capítulo,
para nós refletirmos se nós estamos fazendo diferença no meio onde nós vivemos. Nós, como cristãos, temos que fazer a diferença no meio onde nós vivemos. Não podemos deixar que a maldade do mundo seja impregnado e faça parte da nossa vida cotidiana. Um grande abraço do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. Um grande beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Querendo Deus, onde nós estaremos gravando, meditando um pouco na leitura do capítulo 20 de Gênesis.